Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te adoramos, porque mais uma vez o Senhor nos ajuntou, Senhor, para juntos desfrutarmos, Senhor, da tua vida, desfrutarmos da tua palavra. Senhor, isso não é obra nossa, Senhor, isso não é obra do homem, mas isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito, que tem feito a vontade do Pai, que tem edificado a igreja, que tem nos levado a avançar e a perseverar. Senhor, esse é o nosso desejo, avançar, Senhor, até a tua volta, cooperar para trazer o Senhor, novamente, e para que o teu reino seja estabelecido em toda a terra. Senhor, essa é a comissão dada à igreja, Senhor, e esse é o nosso desejo, Senhor, cooperar com o Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, buscando, Senhor, nada do próprio, nada para nós mesmos. Estamos aqui, Senhor, para, Senhor, cooperar com o Senhor, fazendo a tua vontade, com espírito de obediência, de submissão, o Espírito, Senhor Jesus, voltado ao Senhor e à tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta cidade. Abençoa, Senhor, a igreja em Carlos Chagas. Abençoa, Senhor, as igrejas de toda a terra. Abençoa, Senhor, as famílias. Visita agora, Senhor, cada lar. Visita cada família. Aqueles que porventura ainda não foram alcançados pelo Senhor. Que o rio da vida, o rio da graça, possa estar alcançando, possa estar levando salvação, possa estar levando libertação, possa estar levando cura, Senhor, possa estar, Senhor, levando, Senhor, a redenção, Senhor, para essas vidas. Então visita as famílias, Senhor, sustenta os irmãos na fé, sustenta os irmãos na perseverança, sustenta os irmãos no amor, na esperança. Senhor, esse é o nosso anelo, Senhor. E que nessa noite o Senhor ache caminho, que a tua palavra nos supra, que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra nos alinhe. Senhor, pois estamos aqui, Senhor, em torno do Senhor. O Senhor é o centro dessa comunhão. O Senhor é o centro de todo o universo. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Irmãos, como todos estão cientes e já sabem, essa semana agora que está terminando, no caso, amanhã, estou falando terminando amanhã, de acordo com o cronograma de leitura, nós começamos essa semana a leitura do novo volume do Alimento Diário. Amém? A maioria dos irmãos desfrutam, a maioria dos irmãos tem assinatura. Estamos vendo este volume aqui, ó, não desperdice o seu tempo, baseado já no Evangelho de João. O título central é Palavra, Vida e Edificação. Então, se você leu, você vai entender com maior clareza o que será falado aqui. Amém? Se você não lê, você ainda não terá talvez a condição de compreender plenamente. Por isso da importância da leitura. Encorajamos os irmãos a cada um ter o seu exemplar, a cada um desfrutar, a cada um ali marcar, riscar, escrever, colocar o seu sentimento, assim você vai ganhar mais luz. Amém? E quando a palavra for falada, você vai estar claro do que está sendo tratado aqui. Porque nós não ousamos, irmãos, falar palavras nossas, tá? Nós não ousamos falar palavra nossa, até porque tem uma séria advertência a respeito disso. Antes de entrarmos, Jeremias fala sobre isso. Jeremias capítulo... Senhor Jesus, Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 28 ao versículo 31. Jeremias capítulo 23, dos versículos 28 ao versículo 31. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, ou a rocha, ou a pedra? Portanto,
Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Isso é muito sério. Então, nós, irmãos, não usamos falar palavras nossas. Amém? E que o Senhor possa nos manter nesse caminho. E que o Senhor venha, irmãos, por meio da tua palavra, não é isso? Fazer a obra no nosso meio. Porque lemos em 1 Tessalonicenses, vamos ler de novo, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Então, quando nós acolhemos a palavra, não como palavras de homens, mas como vindas de Deus, essa palavra opera em nós. Essa palavra te transforma, essa palavra, ela faz uma obra de transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, mas nós precisamos de crer. Irmãos, sem crer, Deus tem todo o poder, e Deus, ele é onipotente. Nada é impossível para ele, irmãos. Nada, 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 nada. Mas se nós não crermos, nada ele fará. Entendeu? Porque o poder age na medida da fé. O poder age na medida em que eu e você cremos. Se eu e você cremos pouco, vai agir pouco. Não é isso? Tudo é possível ao que crê. Então, ou seja, a nossa fé limita a ação de Deus. O nosso crer limita a ação de Deus. Agora, se nós estamos com o coração totalmente aberto, Deus vai fazer a sua obra. E nós estamos entrando agora, embora já ouvimos, já desfrutamos, por meio de mensagens, mas por meio do alimento diário, nós estamos dando início ao desfrute do Evangelho de João. Então, nós começamos a ver o seguinte, irmãos, a importância de nós crermos no falar de Deus. Porque por meio dessa palavra, Deus, o Senhor, ele quer nos levar para o alto. O título dessa semana é o quê? Uma visão de águia. A águia, ela fica em cima, ela não fica embaixo. Então, por meio do Evangelho de João, tanto no Evangelho quanto em Apocalipse, a vontade de Deus é nos levar para o alto. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. O que João fala ali? Que ele, de repente, ele ouviu a voz, e uma voz, ele viu uma porta aberta, e não somente uma porta aberta no céu, como uma voz a chamá-lo. Sobe para quê? Irmãos, essa é a vontade de Deus, que você suba. É a vontade de Deus que você suba, mas tem muita coisa nos prendendo nessa terra. O que te prende nessa terra é contra Deus. O que te prende é contra o desejo de Deus. Até mesmo estava tendo, não sei com quem, viu? Não sei com quem, estava tendo uma comunhão. Essa pessoa falou assim: irmão, quando termina a palavra, meu coração queima com vontade de compartilhar. Sabia que tem muita coisa que te prende na cadeira? Mas eu não consigo levantar. Eu não consigo trazer a minha porção. Irmãos, nós precisamos orar e repreender isso. Sabia? Porque pelo meio do seu compartilhar, vidas podem ser salvas. Entendeu? Porque às vezes a palavra vem, o profeta fala, e nós não compreendemos na totalidade. Aí vem um compartilhar, é como uma chave, toca no ponto, aí você ganha. E você ganha e é salvo. Mas o inimigo quer fazer o quê? Te prender na cadeira. Quantos quilos, espiritualmente falando, estão sobre nós, nos impedindo de levantar? Então, Deus, é o desejo de Deus te levar para o alto. Sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas
que em breve devem acontecer. Se você quer ver, você precisa subir. Eu e você precisamos subir. Porque aí nós compreenderemos. Nós ficaremos o quê? Analisando, arrazoando, questionando, não é isso? Murmurando. A murmuração, ela é tão séria que para Deus é ofensa, mas para o diabo é música aos ouvidos dele. A murmuração é um louvor a Satanás. Você murmura, você fortalece o Satanás, você fortalece o inimigo. Ele ganha mais força sobre você, sobre a sua mente. A fé vai diminuindo, a sua incredulidade crescendo. E de repente, irmãos, e agradecer ao Senhor. Que o Senhor nos dê também um coração de crer nessa. O inimigo buscou um diálogo com a mulher. Deus tinha falado, é bem que Deus não falou diretamente com a mulher, certo? Porque a mulher, quando Deus deu a orientação, a mulher ainda não havia sido formada. Então, quem deu o recado para Eva? Adão. Adão também falhou feio, porque ele deve ter passado as coisas mais ou menos. Eva recebeu de quem? De terceiros. É a mesma coisa, irmãos. Por isso que nós tocamos na necessidade de cada um ter a sua experiência direta com o Senhor. Porque aí você não será enganado. Você precisa ter o seu desfrute diário. Conexão direta com o Senhor, aí você não será enganado. Mas Eva ouviu de quem? De Adão. Talvez Adão deu um recado. Eva, Deus falou isso e isso para nós. Pronto, não reforçou, não ruminou, não imergiu naquela palavra, filha. O que aconteceu? Ficou ao vento. O inimigo veio e enganou a mulher. Talvez ela cria 99%, mas 1% era a incredulidade. No 1% o inimigo achou brecha e entrou. Irmãos, que no nosso coração não haja dúvidas concernente à palavra de Deus. Porque, irmãos, se nós não vigiarmos, o inimigo colocará dúvida sim. Aí você vai pensar, começar a pensar, será mesmo que essa é a palavra de Deus ao falar de Deus? Será mesmo? Nós precisamos vigiar, irmãos. A nossa mente ela é muito vaga, ela é vaga. A nossa mente passeia, a nossa mente ela é terrível. Por isso que a nossa mente, como fala em Hebreus, precisa estar ancorada no Espírito. Porque o Espírito ele nos guiará pela vontade de Deus. Amém? Você precisa, irmãos, fixar sua mente no alto. Colossenses, buscar as coisas lá do alto, não nas que são aqui, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Agora que fala porque morrestes, né? Entendeu? Então a nossa mente precisa estar no alto. Deus quer te levar para o alto. Deus quer te levar para cima, mas nós temos medo, talvez, de experiência com Deus. Talvez você tenha medo de Deus tirar algo que você tanto ama. Talvez você goste de uma vida paralela. Não é isso? Talvez você goste de uma vida paralela, você fala, agora se eu me entregar, Ele vai tirar isso de mim. Quem tira é o Espírito mesmo, não é o homem. Mas no tempo certo. Irmãos, a ação é do Espírito, não é nossa. A ação é da palavra, não é nossa. Então nós precisamos abrir o nosso coração e crer. Não permitamos que haja dúvida no nosso coração. Dúvida surge, é inevitável. Mas agora você permanecer nessas dúvidas que é o perigo. Entendeu? Por isso nós precisamos buscar comunhão. Buscar estar junto com os irmãos, isso é salvação para nós, nas reuniões, nas comunhões. Entendeu? Isso é salvação para nós. Valorize as comunhões, as reuniões da igreja.
Não perca, irmãos, não troque o seu direito de primogenitura por a porção que Deus tem para você hoje, por coisas passageiras que passam. Vamos valorizar o que o Senhor tem nos dado. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, 1 a 4. Inclinai os ouvidos. Pode ler, por favor. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, e é justo e reto. Agora olha só, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Toda vez que você vai desfrutar, o que você está fazendo? O que os céus estão dando? O orvalho. Entendeu? As palavras do Senhor estão caindo, não é isso? Olha só que maravilha. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Essa é a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 66, Isaías, versículo, só que eu gostaria que projetasse aqui na versão King James atualizada. Isaías 66, 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Na nossa tradução fala, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Para quem que Deus olha? Presta atenção. O aflito e que treme da minha palavra. Agora, na tradução da King James, o versículo 2, ele é mais claro para nós. Os irmãos vão projetar aqui, 66, Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Versão KJA, King James atualizada. Senhor Jesus, eu tenho ela aqui também. Está aqui. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir, indaga Yahvé, o Senhor, darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Deus rejeita o soberbo, o altivo, aquele que acha que sabe, aquele que acha que entende, aquele que acha que já sabe. Eu já sei isso. Eu já sei. Eu conheço. Eu sei como é. Irmãos, isso é um caminho, nós precisamos conhecer. É certo e é necessário. Mas agora, nos apoiarmos naquilo que nós sabemos é algo muito sério e algo perigoso. Porque Deus, o que Deus fala? Que Ele... Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido, ou arrependido, não é isso? De espírito.
Irmãos, ao humilde, nós precisamos nos esvaziar. Humilde de espírito, pobre de espírito, para que o Senhor, irmãos, ache caminho em nós. Apocalipse 3. O Senhor falando, escrevendo à igreja em Filadélfia, ele fala o seguinte, Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8. Conheço que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E essa porta ninguém pode fechar. Mas nós temos pouca força. Não é isso? Temos pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós temos pouca força, mas o segredo é guardar a palavra e não negar o nome. Irmãos, a igreja em Filadélfia, o Senhor destravou, destrancou os tesouros da palavra profética. E para a igreja em Filadélfia, o Senhor lhe deu o nome, ele revelou por meio desse versículo que essa igreja tinha o nome e a palavra. É o que nós precisamos para a nossa vida, o nome e a palavra. Então, se apega à palavra do Senhor, desfrute junto com os irmãos, ganhou um ponto, leu, ganhou, irmãos, não guarde para você, espalhe isso. Espalhe. Nós, o homem, ele tem por tendência querer espalhar. Você precisa, irmãos, espalhar essa palavra. Porque coisas ruins nós espalhamos. Quer ver chegar um versículo, uma notícia ruim para você que morreu alguém, de repente está a cidade inteira sabendo, irmãos. Por essas coisas nós não temos vergonha, não é verdade? É interessante isso. Para dar uma notícia ruim assim, ninguém tem vergonha. Agora, para compartilhar o sentimento, o ponto que você ganhou, não é isso? Isso pode salvar vidas, irmãos. Leu no alimento diário, ganhou, passa para frente. Às vezes tem alguém esperando isso aí, essa porção sua. Quando lê, falou, opa, era isso que eu estava precisando. Aí já vai a você. Onde você encontrou isso? Onde você viu isso? Onde você leu isso? Irmãos, quem é do Senhor, o Espírito desperta para com a palavra. Uma vez que a pessoa recebe, irmãos, o Espírito recebe, o Espírito ele desperta no coração dessa pessoa o desejo pela palavra, a fome e a sede. Aí a pessoa vai buscar você. Onde você viu isso? Eu quero isso para mim. Então, irmãos, espalhe as boas novas. Espalhe as boas novas. Amém? Espalhe, compartilhe o que o Senhor tem falado. Isso é salvação para mim, para você, para a igreja e será salvação para muitas pessoas. Porque, irmãos, a palavra é o próprio Senhor. Já vimos isso? Então, quando você tem contato com a palavra, você tem contato com o próprio Senhor. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 14, e o Verbo se fez carne, a palavra se encarnou na pessoa de Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, e vimos. Você viu? Você tem visto? João viu. E vimos a sua glória. E 1 João fala que com respeito ao verbo da vida, as nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida. Você viu? Você tem visto? Se você viu, se você tem visto, você precisa também cooperar para que outras pessoas vejam. Amém? Seja, irmãos, um portador da salvação para as pessoas. Seja um portador das boas novas. Seja um portador da palavra. Ore ao Senhor, se eu tenho vergonha, tira isso de mim. Se eu tenho timidez, eu tenho um bloqueio que me bloqueia, Senhor.
Nós não podemos negar o nome, irmãos. Nós precisamos declarar esse nome para as pessoas. Porque é por meio desse nome que pessoas serão salvas, foram, são e serão salvas, irmãos. É por meio desse nome que todo joelho se dobrará diante desse nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, quando você tem contato com a palavra, você tem contato com o próprio Senhor. Porque Ele é a palavra. E ali naquela parábola, ali naquela passagem ali dos discípulos a caminho de Emaús, né? O Senhor ressurreto estava do lado deles, falando com eles não o conheceram. E o Senhor esteve andando com eles durante um bom tempo, fez menção de passar adiante, né? Chegando ali em Emaús, eles pararam e o Senhor fez menção de passar, eles convidaram, fiquem conosco. E o Senhor sentado à mesa com eles, eles não reconheceram a palavra, irmãos. Na oração, quando o Senhor foi abençoar o pão, eles despertaram. Quando olharam, já não estava mais diante deles. Não esperemos aquele momento em que você não mais terá a presença. O homem não terá mais a presença. Na grande tribulação, irmãos, eu particularmente acredito que o espírito não será tirado. Mas talvez, entre aspas, tá? Bem rasteiro e bem, talvez ele ficará inativo. O homem vai buscar e não vai achar o consolo. Hoje eu e você invocamos o nome do Senhor, somos salvos. Não é isso? Irmãos, não esperemos como os discípulos de Emaús ali, por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava a palavra. Que essa palavra, irmãos, que o Senhor tem falado conosco, arda no meu e no seu coração. Que nada ocupe o lugar dele no nosso coração. Que nada substitua-o no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Que o Senhor faça arder em nós, não é isso? Arder em nós essa palavra que queima. E vimos essa semana a respeito da experiência, o ministério do apóstolo Pedro. Antes de vermos, em especial, o Evangelho de João, nós precisamos, sobre o ministério de João, precisamos ver sobre o ministério de Pedro. Pedro foi chamado lá em Mateus capítulo 4. Pedro estava fazendo o quê? Pescando. É isso? Aí o Senhor aparece para ele. Venha. É interessante, o Senhor ele não fazia rodeios. Eu acho isso muito interessante, irmãos. O Senhor passava e já chamava. Não é isso? O Senhor não ficava fazendo rodeio ali o dia inteiro, tentando convencer ninguém. O Senhor não convence ninguém, irmãos. Ele atrai. É diferente. Ele atraía as pessoas. Então ele passou. É Mateus 4? É isso? Ou eu estou errado? Mateus capítulo 4? 4:18? Isso aí. Caminhando junto ao mar da Galileia, olha, caminhando. Ele estava de passagem, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Eu amo o Senhor. As atitudes dele. Aí o que ele fez? E disse-lhes: vinde após mim. Peraí, nem sabia quem era ele. Já chegou e falou: vinde após mim, irmãos, isso é sério. O Senhor não sentou ali agora, deixa eu esperá-los terminar o serviço? Né, filho? Você termina que hora a sua pescaria? Não, eu vou aguardá-lo. Por que o Senhor não pode aguardar? Porque a obra não pode aguardar. A vontade não pode aguardar. E a volta do Senhor, pela qual nós estamos cooperando, não pode também aguardar. Aí o Senhor passou, que horas? Daqui a pouco eu volto então para termos um pouco de comunhão.
O Senhor passou, irmãos, ó, e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que é uma atração, olha o que é o, bem que fala em Oséias, não é isso? Oséias 6, né? Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. O Senhor, Ele atrai, irmãos, a essência, o amor, essa essência, ela atrai. E o que eles fizeram? Então eles deixaram imediatamente. Irmãos, isso é muito sério. Imediatamente as redes e o seguiram. Oh, Senhor Jesus. Passando adiante, viu outros dois irmãos. Quem estava à frente? Tiago, né, filho de Zebedeu, e João. Primeiro ele chamou Pedro. Depois veio João. João, ele era o quê? Estava no barco em sua companhia com seu pai, consertando as redes, chamou-os. Pedro era pescador. João era o remendador, aquele que remendava as redes. Pedro era o pescador. Pedro jogava as redes. Aí o Senhor falou: olha, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Eu imagino a confusão na mente de Pedro, irmãos. O que é isso? Não estou entendendo nada. Aí o Senhor fala: eu não estou chamando ninguém para entender nada. Eu estou chamando para obedecer. O que é isso? Eu não estou entendendo esse negócio de grito de guerra. Irmãos, nós não fomos chamados para entender. Fomos chamados para obedecer. Amém? Simples. Pedro foi simples. Pedro não... Peraí, deixa eu buscar agora um esclarecimento. Como que vai ser esse negócio daqui para frente? Como que vai ser eu ter meus boletos vencendo amanhã? Se eu não pescar esses peixes que eu estou deixando de pescar agora, amanhã já estão batendo na minha porta querendo cortar minha água e minha luz? Se eu não pescar esses peixes agora, daqui a pouco, quando a esposinha for na lata de arroz, a vasilhinha vai bater no fundo, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Pedro foi chamado, não é isso? Aí Mateus capítulo 16. Mateus 16, vendo um pouco sobre o chamamento de Pedro. Pedro era aquele, né, impulsivo. Pedro era aquele que tomava a frente. Pedro era o que tomou paulada, irmãos, entre aspas. Pedro, ele tomava chicote mesmo, porque ele era impulsivo, ele pensava e falava. E João só olhando e aprendendo, né? Bobo ele não era. Vai passar pela mesma situação? Não. Então, Pedro, no capítulo 16, no versículo 13, fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Perguntou: o que o povo fala? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, aí tem uma diferença, o povo e vós, nós não podemos ter a mesma visão que o povo, entendeu? O povo eu sei, agora eu quero saber de vocês. E vós? Não é isso? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? É a mesma coisa o Senhor chegar e perguntar para você: quem eu sou para aquele colega seu que não tem nenhuma experiência, que não tem nenhum contato comigo, que não tem desfrute da palavra, Mas você, quem que eu sou para você? Entendeu? E ai de nós se a resposta for a mesma. Não é isso? Porque nós precisamos e devemos andar de perto. Então, o que o Senhor é para nós precisa ser muito mais do que Ele é para as pessoas. Respondeu Simão Pedro, aí Pedro já tomou a frente. É interessante, quando ele pergunta do povo, aí aqui fala o seguinte: e eles responderam. Mas quando ele pergunta em vós, Pedro tomou a frente. E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és ou feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Você é feliz porque meu Pai te revelou quem eu sou. Irmãos, a nossa felicidade é saber quem o Senhor é. A sua felicidade não está num bom emprego. A sua felicidade não está num bom salário. A sua felicidade não está, irmãos, ter uma conta positiva no azul, num bom investimento. A sua felicidade não está numa boa faculdade. A sua felicidade está em saber quem Cristo é. Esta é a verdadeira felicidade, porque tudo fora disso passa. Ah, quando eu conquistar isso, eu vou ser muito feliz. É feliz no máximo uma semana, um mês. Depois já vem o quê? A infelicidade. Passa, irmãos. Passa, não adianta. Por isso que ele fala: bem-aventurado és. Porque foi-te revelado quem eu sou. Bem-aventurados ou felizes seremos quando foi revelado a nós quem o Senhor é. Aí você será feliz, irmão. A nossa felicidade não está em coisas. A nossa felicidade está em uma pessoa. Cristo, o ressurreto. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o que está sentado agora, à destra de Deus nas alturas. E tudo está sendo posto debaixo dos seus pés. Cristo que reina, Senhor, Rei sobre todas as coisas. Essa é a nossa felicidade. Então falou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céus. Também eu te digo. Agora ele falou com Pedro. Já falamos isso aqui semana passada a respeito da visão que os de Tiatira têm a respeito desse versículo, né? Sobre você edificarei a igreja física. Não, não é nada disso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. De quem que é a igreja? De Deus. E Ele que cuida. A igreja é dele. O corpo é dele. Esse corpo vivo, orgânico. E as portas do inferno não prevalecerão, futuro, contra ela. Aí o Senhor chama Pedro, Flávio, para o encargo. Aí o Senhor coloca nas mãos de Pedro a comissão. Pedro, não é só você, porque nós vamos ver isso em Atos capítulo 2. Não é só você, mas você vai tomar a frente. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Versículo 19, não é isso? Dar-te-ei as chaves, plural. Mas essas chaves abrem uma só porta. Entendeu? Não são chaves para portas. Chaves que abrem uma porta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido. Não será. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Às vezes a interpretação de alguns a respeito desse versículo é: o que a igreja determinar aqui, vai e é determinado lá. Não. Porque a interpretação também, nós temos que aprender isso. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido, não será ligado. Terá, porque já foi. Entendeu? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso não é, essa comissão aqui não é para Pedro, é para a igreja, entendeu? Então a igreja, por exemplo, o Senhor ele desligou, mas a igreja ainda não desligou, que então não acontece. Já está desligado lá, entendeu? Mas a igreja não desligou. Quando a igreja desligar, terá sido desligado. A realidade do céu vem para a terra. O que ligares terá sido. Então, ou seja, Deus liga lá. Aí Deus fala: só estou aguardando a igreja ligar lá. Quando a igreja ligar, vai acontecer lá embaixo. Entendeu? Aí às vezes a igreja não vê dessa forma. A salvação das pessoas, a pregação do evangelho, posso orar por você. Deus já ligou isso lá, irmãos. Aí a igreja faz o quê? Liga aqui. Aí os milagres acontecem.
Entendeu? Mas se não ligar, o que acontece? Vai acontecer? Não, por mais que já tenha sido ligado lá. Entendeu? Aí, dá-te as chaves, né? Falando sobre isso aqui, do reino dos céus. Essas chaves do reino dos céus, irmãos, é para abrir uma porta. E essa porta, o que é? Deixa eu te perguntar, você que já conhece, o que é ou onde é a realidade do reino hoje? Realidade do reino dos céus. Onde essa realidade acontece? Na igreja. Então o que o Senhor estava falando com Pedro? Pedro, eu vou te dar a chave para você introduzir pessoas na realidade do reino, na igreja. A mesma chave vai abrir uma porta, porque todos serão incluídos em um só corpo. Entendeu? Não é que uma chave vai abrir uma porta aqui, para uma turma, e a outra chave vai abrir outra porta lá para outra turma. Não, é a mesma porta, no mesmo lugar. Romanos, Senhor Jesus, Romanos, cadê aquele versículo, Flávio? Porque o reino de Deus não é bebida nem comida, mas alegria, paz. Romanos 14? Vamos lá. Romanos 14, qual versículo? Oh, aleluia, os irmãos estão bons de Bíblia, hein? Graças a Deus. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz no Espírito Santo. Então era para dentro deste reino que o Senhor estava comissionando Pedro para abrir a porta para as pessoas entrarem. Entendeu? Não é um reino, não é comida e bebida, irmãos. Hoje, você quer atrair uma pessoa hoje no mundo, é comida e bebida, meu irmão. E quem não gosta? Né? Aquela farofinha, aquela carne. Somos humanos, irmãos. Né, Rodrigo? Não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Senhor Jesus, até Natal. É bom, é gostoso, irmãos, mas o foco não é esse. Porque por detrás disso, o que tem? Comunhão. Não é isso? Comunhão. Aí, ou seja, mas gerar o mundo, o que atrai? Comida e bebida. Oh, quer juntar uma turminha, irmãos? É comida e bebida. Põe a comida em cima da mesa, uma bebida em cima da mesa, que a turma vai virar o dia, vai virar a noite. Mas agora, aí o Senhor fala, não é para esse lugar, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é coisa visível. Entendeu? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então não é visível. Mas o que fala aqui? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo é o viver da igreja. Precisa ter paz, alegria e justiça. Então é para dentro deste reino que o Senhor deu a chave para Pedro abrir a porta para que eles pudessem entrar. Agora, quando que Pedro abriu a primeira porta? Atos capítulo 2, versículo 1, Atos 2, 1. Essa foi a primeira porta que Pedro usou, a primeira chave. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Princípio, reunidos no mesmo lugar. Isso é princípio. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso aqui eram os discípulos junto com os galileus, né? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Quem que estava em Jerusalém? Judeus,
fala de outro grupo? Não. Estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Porque era uma festa, não é isso? Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Tinha a Páscoa, então a festa de Pentecostes, 50 depois da Páscoa. Não é isso, Flávio? Pentecostes, por isso que é a festa. E os judeus que comemoravam. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, quanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ora, eram de várias nações, de várias línguas diferentes. Olha, eu estou aqui, então de repente eu ouvi alguém falar na minha língua. Não é língua estranha, meu irmão. Aqui é de nacionalidade, dupla nacionalidade. Aí eles ficaram ali, estavam, pois, atônitos, versículo 7, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quem que são os galileus, irmãos? Menos do que nada, somos nós. Quem que são os galileus? Região da Galileia, Flávio. Oh, ninguém dá nada por eles, irmãos. Agora eu estou vendo um galileu falando a minha língua. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo que eu não vi até hoje? Isso que o mundo tem visto, irmãos. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ó, presta atenção, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Agora o versículo 37. Não, versículo 14 ainda. Então, se levantou quem? Pedro. Era para os judeus. Mas quem levantou junto com eles? Os 11. Entendeu isso aqui? Pedro falava, mas ele tinha pessoas junto com ele, que pessoas que davam ali suporte e apoio espiritual. E os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro se levantou. Agora o versículo 37. Ouvindo eles, depois você lê o capítulo, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Eles quem? Os judeus. Ouviu o evangelho, o coração, ó, entendeu? Compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos. Então, irmãos, a obra de Deus não é feita por um homem sozinho. A obra aqui de Deus, filho, estava sendo feita por quem? Pedro e aos demais apóstolos. Mas Pedro falou. Que faremos, irmãos? Perguntaram. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Longe de quem? Da salvação. Da salvação. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra. Por isso que o nosso coração precisa aceitar a palavra. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então Deus usou alguém, certo? Os judeus, Pedro foi chamado, abre a porta, Pedro, da salvação para os judeus. Pedro está olhando ali, né?
Pode ser usado por Deus também, viu, Pedro? Ó, abre a porta da salvação. O Senhor está falando conosco. Quando você ora por alguém, quando você contata alguém, quando você cuida de alguém, você está abrindo a porta da salvação, irmãos. Aí o povo perguntou, mas para onde eu vou agora? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vivendo a vida normal da igreja. Comunhão dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Não é isso? A reunião ministerial, onde a palavra é falada. Na comunhão, comunhão íntima, GFCM de casa. No partir do pão, reunião do partir do pão os domingos pela manhã. E nas orações, reunião de oração. O viver normal da igreja está aqui. Está aqui. E eles começaram a viver a vida normal da igreja. Olha que maravilha. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Então a porta foi aberta para os judeus. Aí Pedro, agora Deus fala, agora para outra turma, para os gentios. Aí onde foi isso? Atos 10. Senhor Jesus, Atos capítulo 10, versículo 34. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção. Interessante, olha o que Pedro falou. Mas ele depois, lá na frente, quando a visão veio, ele não viveu isso aqui, acepção. Ele fala, olha, eu reconheço que o Senhor não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra, por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, na terra dos judeus, certo? E em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunhos de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então é pela fé. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, circuncisão judeus, os crentes judeus, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Assim como os judeus? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Onde foi isso? Na casa de Cornélio em Jope. Então, ou seja, Deus chegou por meio de Pedro, aqui agora a porta foi aberta a quem? Aos gentios. Então, irmãos, Pedro foi usado e cumpriu com esse comissionamento de abrir a porta tanto para judeus quanto para gentios. Mas chaves, nós falamos, as chaves que abrem uma só porta. Agora abre comigo 1 Coríntios. Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo, 1 Coríntios 12, versículo
12, 13. 1 Coríntios 12, 12, 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, judeus e gentios, aqui falando, certo? Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, seja, embora Pedro recebeu chaves, plural, e pode-se perceber que eram duas, a porta era uma. E que porta é essa, irmãos, que nos faz entrar? Essa porta é Cristo. Irmãos, essa porta é o caminho. O Senhor falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho, tanto judeus quanto gregos entraram pela porta da salvação e foram incluídos para dentro de um só corpo. Entendeu aqui? Entendeu a comissão de Pedro? Incluir dois grupos distintos e até mesmo inimigos. Incluiu para dentro de um só corpo. E Efésios nos fala que por meio da obra de Cristo, a parede da separação que era entre nós foi derribada, a inimizade. Olha que obra. Aí você agora tem dúvida a respeito de que o Senhor pode salvar aquela pessoa que crê. Mas aí Pedro dá um passo atrás. Pedro dá um passo atrás. Não vamos ler por causa do tempo. Mas na visão que ele teve, do lençol descendo do céu, 4 pontas, ali cheio de quadrúpedes, répteis, animais que o Antigo Testamento, principalmente o Levítico, consideravam imundos. E Deus fala com Pedro: Pedro, levanta, mata e come. Pedro: não, Senhor, de modo nenhum, eu vou fazer isso, não como nada imundo. Pedro, pela segunda vez, levanta, mata e come. Pedro: não, Senhor, de modo nenhum, tal. Pela terceira vez, não obedeceu. O que aconteceu com o lençol? Foi recolhido. Esse lençol representava o encargo para o cuidado com os gentios. Aí Pedro rejeitou. Quando Pedro rejeita, Saulo já tinha sido levantado, mas não chamado. Entendeu? Então, quando Pedro rejeita, Deus coloca Paulo. Então, irmãos, não fique achando que se eu rejeitar um encargo do Senhor, a obra vai parar por causa disso. Ah, irmãos, não fique achando que se eu não fizer, não acontece. Não fique achando que se eu não estiver, nada acontece. Irmãos, não. Se eu não quiser, irmãos, Deus vai levantar outro. Rapidinho comigo. Atos 8. Atos capítulo 8. Versículo 1. Aqui é depois da morte de Estevão em Jerusalém, tá? Sabemos disso aqui. Atos 8:1 fala: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, saíram de Jerusalém para as regiões da Judéia e Samaria. Então, quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava junto, começou o que? A perseguir os cristãos em Jerusalém. E a perseguição foi tanta que todo mundo saiu fora. O diabo, ele pensa que quando ele levanta uma perseguição, ele para a obra. Pelo contrário, ele expande a obra. Com essa perseguição, o que ele fez? Ele cooperou para a expansão de obra. Irmãos, Deus usa, até mesmo, irmãos, os ataques do inimigo a seu favor. Entendeu? E o inimigo achando que vai danificar a igreja, vai danificar a obra, vai nada. O inimigo achando que levantando algumas situações, como tem ocorrido nos dias de hoje, vai danificar a obra, vai nada. Vai fortalecer a igreja. Você está entendendo?
O que aconteceu? Deixa eu perseguir esse povo que eles vão desanimar. Desanimar o quê? Foram todo mundo para as regiões da Judéia e Samaria. Ficou só os apóstolos em Jerusalém. Capítulo 10, versículo 9. Essa aqui é a passagem que Pedro rejeitou, né? No dia seguinte, indo eles, é interessante que Paulo foi chamado no capítulo 9. Isso aqui Pedro rejeita no capítulo 10. No dia seguinte, indo eles de caminho, estavam já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. O eirado é um terraço, viu? Como um terraço, no teto da casa. Por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. O que você compreende? 4 pontas. Por que cita o lençol 4 pontas? Isso aqui representa, irmãos, toda a terra. Os pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul, tudo ali, naquele lençol, entendeu? Contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, e ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro retrucou. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Aqui fala que ele sabia quem estava falando com ele. Porque ele falou Senhor. E ele sabia quem falava com ele. De modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Os gentios. Entendeu? Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Capítulo 11, versículo 19. Então, aqui já eram os que foram dispersos de Jerusalém, saiu de Jerusalém. Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, tudo terra gentia, irmãos, tudo terra gentia. Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Até aí eles pregavam o evangelho para quem? Para os compatriotas, os judeus. Versículo 20, alguns deles, porém, com a visão mais alargada, né? Que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, aí já chegou os gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, por causa desse negar de Pedro, porque Pedro foi comissionado tanto para judeus quanto para gentios. Mas como ele rejeitou, ele não entendeu, irmãos, a visão. Depois ele foi compreender do que Deus falava. Mas quando ele foi tentar entender que a mente humana não compreende nada de Deus, ele percebeu que era a respeito dos gentios que o Senhor falava. Mas quando ele percebeu, Paulo já tinha sido levantado. Entendeu, irmãos? Então Deus sempre vai ter um homem para colocar à frente de obra. Vou encerrar por aqui. Queria ler Atos 9, a conversão de Paulo. Como que Deus usou Paulo? No início, Paulo deu muito problema. Pensa num homem que causou tumulto, irmãos. Foi Paulo no início da sua conversão. Porque Paulo ele era comparado a um touro selvagem. Ele era considerado uma fera insaciável. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que Saulo consentia. Ele via aquilo, ele se agradava. Então, quando Paulo se converte, que antes era Saulo, nome judeu, e passa para Paulo, nome romano ou gentil, porque Deus mudou, porque ele iria cuidar dos gentios. Também Saulo é grande, Paulo é pequeno, tem vários significados. Então, ele foi cuidar dos gentios. Então, essa conversão dele foi muito forte também. Mas amanhã, o encargo que os irmãos vão continuar, talvez passe sobre isso. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé em pequenos grupos ainda, vamos ruminar um pouquinho. Amém?